Existe um grupo de pessoas que já entendeu que não adianta ficar correndo de profissional em profissional a cada 3, 6 meses com aquele mesmo sintoma, aquela dor nas costas, aquela dor epigástrica, aquela dor no peito, a falta de ar. Vai nesses profissionais, faz os exames anatomicamente ou funcionalmente não revelam nada, mas essa pessoa continua com sintomas. E aí o que acontece? É prescrito um tratamento, um procedimento, um acompanhamento, esse paciente vai um tempo, resolve isso por um tempo e depois, logo depois de um tempo, esse sintoma está de volta com este paciente. Esse pequeno grupo de pessoas já percebeu que talvez não seja só no corpo físico que esse problema esteja alocado. Que talvez existam outros níveis onde precisa ser avaliado, investigado, para se chegar na raiz desses sintomas crônicos e a partir desse encontro, aí sim a gente conseguir acessar isso e se livrar definitivamente destes sintomas. Se você já entendeu que para resolver o seu sintoma crônico, essa dor crônica ou esse sintoma recorrente, a gente precisa acessar outros níveis de investigação, fica comigo aqui até o fim desse vídeo que eu vou te explicar direitinho sobre isso. Eu sou a doutora Carla Menini Stauschmidt, eu sou médica há 20 anos, professora universitária há 16 anos, e nos últimos 3 anos eu tenho já aplicado essa estruturação e metodologia que eu vou comentar com você daqui a pouquinho, no meu consultório para o atendimento desses pacientes com sintomas recorrentes e, claro, obtido resultados excepcionais de melhora e realmente cura de muitos sintomas recorrentes que há anos vinham assombrando esses pacientes. Se você é da área da saúde e quer aprender também como é que usa isso no seu setting terapêutico, preste atenção aqui também, que o início dessa jornada você vai pegar aqui comigo, certo? Por que eu resolvi passar para essa etapa? Por que eu resolvi atender e estruturar esses níveis de investigação para ajudar os pacientes que chegam até mim? Porque eu fui a primeira pessoa a implementar em si própria essa metodologia. Eu fui a paciente número 1, por assim dizer. Eu tinha um histórico de dores nas costas de 8, 10 anos, especificamente depois da maternidade. Inclusive, cheguei a quebrar a minha coluna num desses deita, levanta da noite para atender as crianças. Muitas de vocês talvez já estiveram nesse lugar e entendem do que eu estou falando. Já tinha feito exames, 3 ressonâncias para ver se tinha problema ou não, se tinha problema na lombar, primeiro que foi a parte que eu fraturei, e depois na cervical, que foi aonde evoluiu essa dor que eu tinha. E nenhuma delas acusava alterações muito críticas que justificassem a dor que eu tinha. E chegou num ponto de simplesmente eu quebrar a coluna num levantar de madrugada. A partir daquilo ali eu falei assim, não é possível. Tem que ter alguma coisa a mais. Não é possível que eu consegui quebrar a minha coluna num deita-levanta. E que eu não tenho nada estruturalmente, fisicamente maior. E sim, a partir daquele momento eu compreendi. Pode ser que isso seja um sinal. Pode ser que isso seja um chamado do meu inconsciente no sentido, pare agora. A sobrecarga é muito grande. A sobrecarga externa, que vai se manifestar sintomaticamente na gente aonde? Na coluna lombar. E aí, claro, o que eu fiz? Eu comecei a estudar, eu comecei a me aprofundar no autoconhecimento. Então é isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a aprender a dizer não. Eu tenho que começar a dizer assim, não, isso aqui não vou conseguir fazer, isso aqui não é para mim. Proteger meu campo. Limitar, né? Dizer o não, mas ó, isso não é meu. A partir do momento que eu consegui fazer isso, incrivelmente, em poucas semanas, aquela dor simplesmente deixou de existir, gente. Eu tomava remédio quase todo dia, mesmo amamentando. Eu tinha dias que eu tinha que tomar remédio. Depois que eu parei de amamentar, aí eu tomava todo dia. E eu parei. Simplesmente depois que eu entendi, fiz esse clique, fiz esse link, estruturei isso em mim, apliquei em mim, a minha dor sumiu. Depois ela migrou para cima e vocês vão entender mais para frente o porquê que isso acontece, e acontece. E hoje praticamente eu não tenho dor mais em nenhum lugar. Então, a partir do momento que eu entendi, gente, isso funciona, o que eu comecei a fazer? Eu estruturei isso em 3 níveis de investigação.
o nível físico, o nível mental e o nível conectivo. Para a partir do momento que o paciente chegue para mim no consultório desta forma, com essas dores recorrentes, eu já entendo, bom, seu fulano, até aonde o senhor foi nessa investigação? Que tratamentos o senhor fez aqui? Ah, já fiz isso, aquilo. Bom, não resolveu, então ok, então está na hora da gente partir para o nível mental. Que gatilhos eu posso ter que estão trigando esse paciente para que ele viva cronicamente inflamado, trigado no circuito adrenérgico. E a partir disso, entendo, bom, não tem um gatilho aqui, então eu tenho que entender, bom, como é o ambiente que o seu fulano vive, o trabalho, relacionamentos, casa, atividades que ele realiza, será que não tem alguma coisa no sentido conectivo que está ocasionando isto para ele? Então, com essa estruturação, eu comecei a ver com muita clarificação aonde estavam as raízes dos sintomas crônicos desses pacientes. E a partir disso, o que eu compreendi? Que eu conseguia livrar esses doentes dessas dores. Então, o que aconteceu? Eu já tive paciente dentro das nossas mentorias, gente, que em questão de 2 sessões obteve melhora de 90% de dor no ombro, dor em cotovelo. Tive muitas pacientes que chegaram a mim também com questões ginecológicas, atraso menstrual, muito sintoma perimenopausa, e simplesmente depois do início da nossa terapêutica, essas pacientes começaram a menstruar de novo, depois de 3, 4, 6 meses de atraso menstrual, simplesmente com o destrave de algumas crenças e mobilização energética dessas pacientes. Pacientes que chegaram para nós com quadro de muitas outras doenças, doença inflamatória, inclusive cirrose, em lista de transplante, que depois do atendimento, depois da mobilização energética desses pacientes, melhoraram e inclusive obtiveram cura psíquica do problema hepático através de imaginação ativa. É claro que o problema físico está estabelecido, mas, por exemplo, essa paciente saiu da lista de transplante. Ela está muito compensada nos dias de hoje, tá? Então, esses são apenas alguns dos exemplos que a gente tem para colocar para vocês. Muito bem. E como então foi feita essa estruturação do método, gente? Então, como é que a gente obtém esses resultados hoje com os nossos pacientes? Então, através de mentorias, que são o quê? São um curso que a gente tem, que é implementado no início, com aulas gravadas, onde a pessoa vai acessar no seu tempo toda a fundamentação de como funciona no nosso corpo o entendimento da concretização desses sintomas, tá? Através da biopsicoimunoneurologia, tá? Então, isso é uma das coisas. Isso já vem a partir do momento que você faz aquisição de uma das nossas mentorias. Em segundo momento, a gente tem o acompanhamento que é feito em 2 modalidades. Na mentoria standard, que é a mentoria mais enxuta, mais curtinha, a gente tem o tempo de acompanhamento de 30 dias. Esse acompanhamento é individual pelo WhatsApp e junto com isso 2 sessões também individuais pelo Zoom, onde a gente vai justamente pôr para jogo toda essa fundamentação entendida e aonde isso se aplica no paciente. Na nossa mentoria Premium, essa é a nossa melhor mentoria, a gente tem 4 meses de acompanhamento, 8 sessões estratégicas de mais ou menos 1 hora e meia de duração, onde a gente vai, de uma maneira mais prolongada e mais aprofundada, chegar nessas questões e quebrar esses determinados gatilhos, por exemplo, que esse paciente possa ter. Além disso, em ambos os sets, a gente tem um grupo daí de estudos para mentorados e ex-mentorados, que se chama Tribo dos Símbolos, é onde a gente vai estudar a simbologia em si, não só de sonhos, de sincronicidades e dos próprios sintomas, mas o estudo da simbologia mais a fundo. E as pessoas que acabam a mentoria permanecem nesse grupo com a gente, certo? Então, a nossa estrutura de apresentação é esta. Aí, você me pergunta, mas como é que ela funciona então, Carol? Será que é para mim isso aí? Será que eu me encaixo nisso aí? Bom, se você é um paciente ou um profissional que é acostumado a pegar pacientes que tem sintomas recorrentes e que não tem resolutividade do seu problema, sim, isso é para você. Se você é o paciente com sintomas crônicos que não aguenta mais viver com dor, ou viver de médico em médico, de profissional em profissional, com resultados parciais ou mesmo sem resultados, sim, isso aqui também é para você. E como é que funciona a nossa estratificação dos produtos aqui no Medicina Simbólica? Então, a gente tem a nossa primeira mentoria, que é a mentoria Premium, é a nossa mentoria mais elevada, melhor mentoria que nós temos, essa de 4 meses de duração. Essa mentoria tem um valor inicial de R$ 8.000.
A segunda mentoria, que é a mentoria do meio do caminho, um pouquinho mais enxuta, mas que pode te ajudar aí num curto, médio prazo, é a nossa mentoria Standard, que tem o valor de R$ 1.785. E se não está no seu momento ainda, ou a possibilidade ainda é difícil nesse ponto, a gente tem a possibilidade de aquisição do curso gravado, que vai ter toda essa fundamentação, e junto com o curso a gente tem incluso o desafio Biorritmo, que é um desafio de 21 dias, onde a gente tem pílulas diárias e adequa elas para o seu dia a dia, para entender qual é o seu melhor timing em questão de cognição, produtividade, sono, alimentação e tudo isso. E este curso, associado ao desafio Biorritmo, ele tem o valor de R$ 440. Todos esses settings podem ser realizados de várias formas de pagamento, sendo desde cartão até 12 vezes, ou no Pix, na vista, com 5% de desconto, ou mesmo, em alguns casos, o pagamento recorrente, certo? Muito bem. Então, entendido isso, você deve estar se perguntando, tá, mas será que é para mim isso aí, como a gente comentou? É o que eu te falei. Se você já percebeu que não adianta ficar pulando de galho em galho, profissional é profissional, já recebeu 3, 4 vezes a mesma prescrição de receita ou o mesmo procedimento fisioterápico, psicológico, etc., sem resolutividade, aqui pode ser o seu lugar. Se você é profissional da área de saúde, terapeuta holístico, e quer implementar isso no seu setting terapêutico, as mentorias vão te ajudar muito nisso também, porque além de você ter o método condensado da parte gravada, você tem a supervisão, a nossa supervisão, durante esses períodos, ou 30 dias, ou 4 meses. E a outra pergunta que eu quero te fazer é: quanto tem te custado ficar anos a fio com dores ou cansaço crônico que não te deixa efetuar suas atividades no dia a dia de uma maneira plena ou atingir mesmo o teu pleno potencial, ou te deixar respirar aliviado, por exemplo, olhando o sol de manhã, sem ter que se esticar para um lado ou para o outro, sem ter que ou comer alguma coisa que você goste, que você queira, sem ficar preocupada, ai, mas eu vou ter dor, é melhor não. Quanto tem te custado isso? Essa é a pergunta que eu te faço. Se você pensa ou entende que isso pode te ajudar, clica nos links abaixo na descrição e a gente conversa. Combinado? Te espero desse lado aqui.